Estamos de volta aqui então para o segundo bloco do Psicologia em Movimento. A temática de hoje é depressão na infância. E a Jéssica e eu estamos conversando sobre como a criança vai manifestando sinais de que ela pode estar desenvolvendo um quadro depressivo. E nesse contexto é importante a gente pensar que muitas vezes a criança não consegue, conforme a faixa etária, verbalizar emoções. E ela não consegue verbalizar emoções porque ela não consegue identificar as emoções. Então, a importância que tem de se buscar ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo e também de como manejar de forma assertiva aquilo que ela está sentindo. Jéssica, eu gostaria que você explicasse assim, para as pessoas, e principalmente pais e cuidadores e até professores, de que forma os pais podem ajudar a criança a nomear as emoções, né? E como manejar essas emoções também de forma assertiva. Porque a gente vê uma realidade muitas vezes de que as crianças choram muito, né? E os pais, não chora, isso não foi nada. Eles vão desvalorizando aquilo que a criança está sentindo. Uhum. Né? E aí a criança não se sente validada, não se sente compreendida, o que prejudica a saúde mental. Então, de que forma eles podem ajudar a criança a nomear as emoções e também manejar essas emoções? Sim, assim, as crianças não sabem nomear o que elas estão sentindo. Né? Isso que tu falou foi muito legal, assim, não pode chorar. Né? A criança cai, se machuca, levanta, não foi nada, não foi nada. Não, claro que foi, ela caiu. Então diz assim, tudo bem, tu te assustou, acontece. Tu não te machucou, não tem nenhum um rasgo na perna, tá tudo bem. Agora tá tudo bem, então pode ir. Mas identificar que ela tomou um susto, que ela caiu, que ela pode ter sentido dor, para ela saber identificar. Uma das coisas que acontecem muito, que eu vejo muito, e essa demanda vem muito pro consultório, são as birras, né? Uhum. Então, assim, a gente vem falando de irritabilidade, que é um sintoma da depressão, mas pode ser uma característica da criança, que não necessariamente seja a depressão, mas pode ser um sintoma depressivo. Uhum. Então, as crianças têm birras, às vezes estão no mercado e se atiram no chão e eu quero. E aí acontece, os pais, né, para que tu vai apanhar, ou os pais desistem das compras do mercado e vão embora. E o que poderia ser assertivo naquela hora do mercado? A criança queria um iogurte, ganhou o iogurte, comeu o iogurte e queria um chocolate. Não, tu já ganhou o iogurte, não vai comer o chocolate, mas eu quero. Pega a criança, fica na altura da criança. Então o adulto, ele se acoca no chão, né? Flexiona os joelhos, chega para a criança, segura ela na altura dos cotovelos, olha para ela na mesma altura e diz para ela: eu entendo que tu está com raiva, porque tu queria o chocolate, mas tu me pediu o iogurte, tu ganhou o iogurte e tu já comeu. Então agora nós vamos fazer as nossas compras e nós vamos para casa. Entende que a criança está com raiva porque ela queria uma coisa que normalmente ela ganha e ela não iria ganhar naquele momento. Então tu está com raiva, ela está com raiva daquilo ali. Então assim, tu está com raiva, tu está triste e tudo bem, só que tu não vai ganhar. Ela precisa entender o que ela está sentindo, porque senão vira uma normalidade. Eu vou brigar, vou deitar no chão e vou ganhar o que eu quero, né? Eu vou chorar, minha mãe vai ficar com pena e vai me dar o que eu quero. Ela, não pode. Então, assim, identificar na criança o que a criança está sentindo. Validar, mas manter a consistência daquele dizer, é não. Não é não. Porque limite, né? O não é uma forma de afeto, mas desde que seja uma forma efetivo. Porque assim, eu só dizer não porque é não, porque eu que mando, não estou respeitando a opinião. Por exemplo, um dia que a gente vai fazer um jantar em casa, aí o pai resolveu fazer um estrogonofe. E a criança, eu queria bife e batata frita, tá? O que o pai responde normalmente? É isso que tem, tu vai comer o que tem, ponto. Ao invés dele poderia ter dito para a criança: tá, que legal que é a tua ideia de comer bife e batata frita. Só que hoje o pai se organizou para fazer o estrogonofe. Então hoje vai comer o estrogonofe do pai, outro dia a gente faz o bife, que deve ser o teu dia da tua janta. Validou o que ele está querendo, respeitou a opinião daquela criança, sabe? Sim. É importante a criança ser validada, entender o que ela está sentindo. Ela caiu, tomou um susto, ela ficou triste, ela ficou com raiva, ela ficou surpresa, ela ficou assustada. A criança entender o que ela está sentindo, né? E que ela vai ser acolhida naquilo que ela está sentindo. Exatamente. E acolher não significa ceder para a criança, né? É uma coisa bem importante, deixar bem claro, né? Porque às vezes os pais têm entendimento de, então eu vou comprar para ele, né, para ele parar de chorar, então eu vou fazer para ele parar de chorar, vou ligar a TV para ele parar de chorar. E não é essa a ideia, né? E aí, muito interessante o que tu falou, porque assim que acontece, na pandemia, ficou todo mundo muito isolado em casa, então
Para a criança que estava muito agitada, muito cheia de energia, era fácil dar o celular, ele fica no celular, fica no jogo e ele não incomoda, né? Então, assim, talvez trazer essa criança para perto, vamos olhar um filme junto, vamos fazer alguma coisa junto, vem ajudar a fazer um pão, uma bolacha, vem me ajudar a varrer a casa. Sentir pertencendo também, né? Porque assim, a autonomia é diferente de independência, né? Autonomia é a criança saber que ela tem que fazer alguma coisa para ajudar, para se reconhecer como uma pessoa capaz, né? Ser reconhecida. Mas não quer dizer que ele é independente, que ele não precisa de mais ninguém para nada. Então, os limites, eles estão ali para mostrar o afeto. Eu vou deixar cores aqui para fazer parte. E eu trouxe mais amigos. Divertidamente. O Divertidamente. O Divertidamente é um filme que fala sobre as emoções, né? Essa é a nojinho, a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Esse é um filme que eu sugiro que os pais olhem com as crianças. Até para nós adultos, esse filme ele é muito legal porque ele explica o nosso funcionamento das nossas emoções, de como que a gente elabora o grupo de amigos, o grupo de família, as atividades, porque assim, voltando a falar na depressão, né? Às vezes, para a criança, a perda de um animal de estimação é muito significativo. E para os pais, tipo, é só um animal que morreu e tudo bem. Mas para a criança, aquilo foi um sofrimento. Ou quando a melhor amiga da escola arruma outra melhor amiga. Sim, isso é bem comum, né? Então, assim, são sofrimentos que a criança tem que são destruídos. E aí ela vem e fica triste. Então, assim, triste. E aí, então, assim... os pais têm que respeitar a criança a entender essas emoções, né? Tá. Eu estava lembrando aqui da questão do Divertidamente, que as emoções, inclusive, assim, de que forma vão fixando essas memórias de emoções, né? E a importância que tem a criança, o ser humano, de sentir todas as emoções, né? Que elas fazem parte do quadro de um certo equilíbrio. Tanto que se fala em psicologia, a gente tem afetos positivos e afetos negativos. O que é o bem-estar subjetivo? O que é o bem-estar? É o equilíbrio entre os dois. Então, a gente tem que ter essas emoções. E a Jéssica trouxe ali são 5, né, Jéssica? São, emoções básicas, que a gente coloca como básicas, por quê? Porque em qualquer lugar que tu for do mundo, em qualquer cultura, a expressão facial, ao se sentir as emoções, elas são muito parecidas. Tu reconhece em qualquer cultura quando a pessoa está com raiva, quando ela está triste, quando ela está com nojo, quando ela está com medo, quando ela está feliz. Por isso são as emoções mais trabalhadas no filme, são as emoções básicas que trabalham em consultório, né? E a partir dessas vão surgindo outras emoções secundárias. A raiva, vamos pensar assim... Os pais observam uma criança que tem raiva a ponto de quebrar coisas, chutar coisas... O que seria, como é que tu faria com a cores para essa criança? Tá. Como é que eu poderia colocar a cores com a raiva e um pai e uma mãe falando com a raiva? Pode dar um exemplo pra gente, assim? Quando a criança está com muita raiva? Muita raiva, assim, ela chegou da escola, ela brigou, ela tá braba, ela joga a mochila, ela vai pro quarto, ela chora, ela chuta, ela grita. Porque muitas vezes ali entra uma questão que a gente como pai e mãe, a gente se irrita muitas vezes também, a questão de paciência. A gente se cansa muitas vezes também, porque elas são quadros repetitivos. Então, como assim, a gente falou assim, respira antes, né? Muito importante. Como é que os pais podem manejar, como é que eles podem conversar com essa criança, ela está ali esperneando, gritando, como é que eles podem conversar com essa criança nesse momento? Porque o que acontece? Quanto mais a criança fica com raiva, mais o adulto fica com raiva também. Porque assim, aí vem a questão do poder, né? Tu tem que me obedecer, tu tem que parar. E quanto mais tu quer que a criança pare, mais ela vai ficar irritada. Então, assim, a criança chegou irritada, ela tá brigando, ela tá jogando as coisas no chão. Ela não tá quebrando nada da casa, mas ela tá jogando tipo almofada, ela tá chutando alguma coisa. Tu vai olhar pra ela e dizer assim, não é pra te chutar, não é pra te quebrar. Eu entendo que tu tá com raiva, mas eu não quero que tu quebre as minhas coisas. Ele vai escutar, mas ele vai continuar agindo daquele jeito. Deixa a criança botar pra fora toda essa energia de raiva. Passado, tu vê que ele se acalmou, vai lá e conversa. O que aconteceu? Por que tu está com raiva? Eu briguei com a escola, não sei o que. Tá, e aí assim, tu tem que chegar em casa, tu tem que chutar tudo, tu tem que quebrar tudo, por quê? Entender o que a criança tá fazendo. Daí ela vai dizer, eu fiz porque eu não consegui me aguentar, eu tive que fazer. Tá, então assim, quem sabe a gente pensa numa ideia para te extrapolar tua raiva. Então assim, vai na rua, vai correr,
Isso Vai é brincar com o importante, cachorro. né? Porque às vezes se cobra da criança que ela não tem um comportamento, mas a gente não oferece uma alternativa. E tem que ter uma alternativa para Tem eles, que né? ter, porque eles precisam externalizar isso de alguma maneira. Então, assim, não dentro de casa, vai na rua, vai correr, corre 10 vezes pra lá e pra cá pra passar. Depois senta com a criança e conversa, sabe? Porque a raiva da criança, quanto mais tu fala da raiva, na hora da raiva, mais a raiva vem. Porque eles se desorganizam, porque eles não sabem entender. No consultório, eu trabalho muitas técnicas para a criança entender o que é a raiva. Eu uso um vulcão em erupção. Quando a criança está com raiva e o vulcão explode, não só o vulcão fica chateado, mas todas as pessoas ao redor, porque quando um vulcão entra em erupção, machuca tudo ao redor. Então, não é legal a criança fazer esse tipo de comportamento. Só que isso sou eu no consultório. Os pais em casa não têm esse recurso para usar. Então, o recurso que os pais têm é o tempo. É respeitar o tempo daquela criança, colocar limite, segurar ela, olhar no olho e falar, eu entendo o que está acontecendo. Então, vamos fazer diferente. Vem aqui, vamos correr, vamos fazer outra coisa. Eu não quero que tu faça isso. Tá. E aí depois que ela vê que baixa o nível da emoção, então tentar entender por que a criança falou. E existem situações assim que se foca muito, eu imagino que tu deve ter também em consultório assim, que os pais trazem a criança como o ser adoecido, a criança como um problema, a criança como se o foco fosse só a criança, como tratando só a criança, tivesse tudo ok. E a gente sabe que muitas vezes, né, Jéssica, a criança está mostrando um sintoma de disfuncionalidade da família, de questões familiares. Vamos pensar em termos de discussão dos pais, esse que eu queria chegar a um ponto, assim, porque até quando adolescentes, os pais dizem, porque a gente briga, mas ele não ouve, ele fica no quarto ouvindo música. A gente briga, mas nunca briga na frente dele, tá na sala brincando, a gente briga no quarto. Isso é uma ilusão, né? Porque a criança percebe quando os pais vão pro quarto, e levanta o tom de voz, a criança pode não entender o que está acontecendo, mas percebe que tem uma coisa errada, né? Quando são pequenos. Tá, os pais têm uma discussão, eles estão irritados, têm uma coisa para conversar entre eles. Como é que eles podem fazer isso, preservando a criança? Que sugestão tu daria para esses pais? Eu sugeria, assim, que eles esperassem a criança ir dormir. Depois que a criança dormir, os pais tentarem conversar de uma forma pacífica, né, sem gritos, que é muito difícil. Sim. Mas assim, ou ir para o lado de fora da casa, deixar a criança sozinha, porque se a criança perceber que o ambiente está agitado, a criança vai ficar agitada. A criança segue o exemplo. Então, assim, a mãe agitada, a criança está agitada. Mãe ansiosa, a criança ansiosa. Né? Exatamente. Então, assim, o ideal é os pais não terem essa discussão na frente da criança. E aí, uma coisa muito interessante que na tua pergunta é que, assim, a criança chega como problema e às vezes os problemas são os pais. Como que a gente identifica isso? Quando a criança vem para mim, para consultório, eu primeiro entrevisto os pais sozinhos. Tá. Depois, eu converso com a criança sozinha. E depois eu vou na escola e converso com as professoras. E ali eu consigo entender no todo. E às vezes a criança não tem nenhum problema, mas o problema é a desorganização dos pais. Aí o que eu faço? Eu atendo um pouco a criança e atendo um pouco os pais. Eu faço treino de pais. Olha, identifiquei isso e isso. Não sei se faz sentido para vocês, mas assim, eu gostaria de organizar o jeito que está o manejo de vocês em casa, com ele, né? De repente eu olho pro pai e digo, tu tá bem, tá te sentindo bem, tu precisa de um suporte. Daí eles começam a falar de coisas que estão desorganizadas e a gente começa a ajustar. Nem sempre o problema é a criança, às vezes é só a desorganização da casa, da família. E agora em tempo de pandemia, onde a saúde mental, né, ficou mais complexa, então assim, a tendência é aumentar isso, porque a depressão, ela vem também de um fator genético, né? Pai depressivo, mãe depressiva, então assim... É uma sequência de questões assim que elas não estão todas interligadas, emaranhadas ali, né? Exatamente. Pois bem. Bom, a gente chega aqui ao final do nosso 14º episódio do Psicologia em Movimento. Agradeço a Jéssica, né, por essa contribuição bem importante para a gente entender um pouco mais do comportamento infantil e também de esclarecer assim que hoje a Jéssica trouxe várias formas de abordar, de lidar com as emoções. E que se os pais perceberem que tem uma dificuldade nisso, que eles procurem uma ajuda profissional, né? Seja para a criança, seja para si. Porque a Jéssica falou, existe o treino para pais, né? Até a gente fala muito na psicologia que pais que gritam são pais que também precisam de ajuda, né? A gente não critica os comportamentos, mas entende que eles precisam ser modificados, né? Que os pais têm suas demandas também e precisam modificar esses comportamentos para que os filhos possam se desenvolver mais saudáveis também. A gente tem essa responsabilidade sobre os filhos, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, que não esteja mais dificuldade, então que procure uma ajuda profissional
para ter um suporte também, poder lidar melhor com as questões. Então tá, obrigada Jéssica mais uma vez e obrigada a todos vocês que nos assistiram.